educação recebida aqui no liceu, de disciplina, tá? As disciplinas de educação moral e cívica, hoje que a gente comenta muito que falta isso para a criançada, era chato pra caramba, né? A gente reclamava. Eu acho que na época a gente não sabia o valor que isso ia ter para nós no futuro. Pensando assim, 7 anos, mas parece que foi muito mais que isso, né? Porque foi uma vida mesmo que a gente ficou aqui dentro. E o liceu para mim tem uma importância fundamental na minha vida, assim, de formação. Eu passei alguns momentos difíceis aqui, porque perdi minha mãe em 1970 e era garoto, né? Tinha 16 anos. Isso foi uma coisa que me marcou muito e os padres e a maneira que eles iam me ajudou muito a superar isso. Foi toda a formação de uma vida, né? Uma época em que as coisas eram muito mais românticas, as pessoas eram muito mais, pelo menos aparentemente, mais confiáveis, né? E os padres ensinavam a você ter consideração pelas pessoas, ter uma certa disciplina, respeito, que é uma coisa que hoje em dia está muito em falta, né? Eu devo, acho que aos salesianos, a minha formação de uma maneira muito forte. Até hoje eu gosto de música, fiz medicina, mas eu sempre lidei com música, sempre tive banda, desde aquela banda que a gente formou aqui. A gente fez alguns shows aí, tinha um show Ciente, que era um show do científico, que era um negócio extraordinário, assim, as famílias vinham assistir. Então, quer dizer, o liceu formava a gente para todas as coisas, entendeu? Na época foi assim, um monte de questionamento, mas hoje, ponderando tudo que nós vivemos aqui, não há arrependimento, muito pelo contrário. Foi anos de extrema convivência e extremo aprendizado. Foi uma contribuição muito grande na formação do homem, da personalidade, do caráter, tudo que conseguiu fazer hoje de mim um cidadão de respeito. Quando nós começamos a frequentar aqui em 64, existia toda uma rotina, né? Desde a entrada, né? Na formação de fila, cantar o hino nacional, a disciplina, a ordem. E isso é básico na formação do jovem, né? Hoje, tudo que reprime um pouco, dizem que vai distorcer a personalidade, mas muito pelo contrário. A ordem, a disciplina acaba formando o caráter que possibilita aos jovens conseguir ver o que pretendem fazer no futuro. E a gente vinha para esse pátio aqui fazer a formação, né? Era quase, tem gente que hoje fala assim, o teu filho vai fazer militar, vai ser militar, quase ordem unida, né? Não era nada de ordem unida, era disciplina, pô. A gente tinha uma disciplina que valeu, acho que todo mundo está colocando aí que valeu para a nossa vida. A postura como cidadão. Eu, na minha carreira, hoje eu falo em público bem, graças ao grande Celso, que o Zé Vicente falava de Nostradamus, e Beatles, o cara falava de Beatles e ele liberava o Beatles. Era um cara, olha, veja isso aí, que ano que era? 68, eles estavam 100 anos na frente. O Padre Walter fazia terapia de grupo, entre aspas, não era terapia, coisa nenhuma, era uma reunião de grupo que cada um tinha sua liberdade de falar. Era uma salinha aqui perto da capela que a gente... Falar nisso, eu salvei minha alma, eu comunguei toda sexta-feira, né? Hoje faz tantos anos que eu não vou na igreja mais que eu salvei minha alma tá purificada de tanta sexta-feira que eu comunguei. E antes da primeira sexta-feira do mês, né? Eu lembro, primeira sexta-feira do mês, a gente se reunia, o Padre Walter lá, cada um falava o que bem entendia, ele ficava no meio, é um grande terapeuta, o cara já estava com um conceito, assim como eu tocava a música com o Padre Jonas. Eu sabia 3 notinhas, né? Sol, Ré, e lá. Ia lá com o Padre Jonas, tocava e a gente cantava na Ordem Unida, aí, na formação, que o padre dava a palavra e sempre lá, São Domingos Salve, rogai por nós. Nossa Senhora Autorizadora, rogai por nós. Isso aí tudo bem, isso aí nós aprendemos a ter disciplina. O professor entrava na aula, o colega falou do Chediak, pô, o Chediak, aquele todo jeitão dele, fumava que nem um louco, né? E ninguém ficou fumando mais porque o Chediak fumava. Então hoje eu tenho lei do conceito aí do politicamente correto, né? Antigamente era uma disciplina saudável.
Hoje, se o professor mostrar para o aluno que ele fuma, coitado, o cara vai ser quase crucificado. Então, eu acho que o liceu trouxe isso. Ele trouxe disciplina, postura, como relacionamento, humanização, que são todas palavras modernas, né? Mas que a gente no dia a dia você vai fazendo quase que inconsciente, porque nós aprendemos. Hoje eu vou numa área lá, o cara fala, humanização médica. Pô, que humanização médica? Isso é o ser humano que foi treinado, que é treinado no sentido de educado. E nós somos assim. Como professores, apesar de ter feito a parte de exatas, eu sempre tive uma boa lembrança do Demétrio, do Marciano, tá? O professor Trivinho, Chidiac, tá? Arruda, que parece que acho que era desenho, alguma coisa parecida, Omura, tá? Professor Amaral de Educação Física, antes dele Capitão Varela, que acabava com a gente de qualquer jeito. Os padres eles eram acima do nosso tempo. Uma coisa que me marcou muito, o padre Romano, me lembro uma vez que teve um jogo do Dia dos Pais e o padre Romano entrou para jogar de batina, né, com a calça por baixo, enfiou a batina dentro da calça. Aquilo pra gente era uma coisa, o padre Romano jogando bola e tal. A gente tinha um respeito, assim, era uma coisa muito bonita isso que você sentia pela posição deles e da maneira que eles lidavam com a gente, né? Professores foram muitos, assim. O Demétrios era um cara que embora a gente tivesse alguns desentendimentos, era um cara que eu achava bacana. O professor Celso, de português, que foi um cara realmente, isso que o João citou dos Beatles, foi a gente tinha que fazer uma redação e apresentar lá na frente sobre qualquer tema. E eu, na época, já era bitomaníaco, já gostava de música e tal, acho que 68, por aí. E aí eu falei sobre os Beatles, ele ficou encantado. E era uma coisa assim que era meio rígida as coisas, né? Normalmente, você falar dos Beatles, mas o Celso liberou para que se faça qualquer coisa. E quando eu falei dos Beatles, ele gostou muito e tal. E era um cara bacana. O Celso, quem eu lembro também bastante é do Trivinho, que era um professor também de português, um pouco diferente do Celso, um cara um pouco mais, vamos dizer, ortodoxo na coisa, mas era muito interessante. Chidiac, o professor Marciano, que era uma figura, professor de química, tantos professores importantes, né? E que influenciavam a gente de uma maneira forte. Você se inspirava muitas vezes no jeito deles, porque mesmo que você naquela época fosse rebelde, não concordasse com algumas coisas, era uma influência muito grande, assim, e foi para o resto da vida. Teve alguns professores marcantes, apesar da minha formação de engenheiro civil, e eu tinha naquela época muita dificuldade na língua portuguesa, né? O professor Chiriac foi fundamental nessa caminhada. Sofri muito na época com ele, né? Mas hoje eu tenho que agradecer. E aí tinha outros professores de matemática, que eu não estou recordando o nome, mas um marcante, que principalmente já na segunda etapa, no científico, né, foi o professor de desenho geométrico, porque quando ingressei na faculdade, na Universidade Mackenzie, para fazer engenharia civil, uma das cadeiras do primeiro ano era desenho geométrico. E de 100 alunos que tinha, era 1 ou 2 que tinham tido essa cadeira. Então a dificuldade era imensa e para nós era uma coisa assim muito básica que nós tínhamos tido. Isso ajudou tremendamente na continuidade da universidade. Hoje a gente vê que tem softwares de desenho, mas naquela época era tudo na mão mesmo, né? Um outro professor que deu uma atenção e foi marcante foram os professores de educação física. Tinha o Amaral, o Varela, tá? Que ensinou a marchar, e a gente aprendeu até o jeito de caminhar hoje com uma postura mais erecta. E o professor Amaral também tinha assim, uma atenção muito especial. Eu era da turma que gostava do esporte, né? Então, naquela época, nós tínhamos o professor Manga, né, o técnico de futebol de salão na época, que formou um time maravilhoso. Tinha o Osni, que foi profissional. Tinha o Aurélio, que formamos um time de basquete, que chegamos até as finais
de torneios entre colégios. Então era uma turma de esporte bastante, que se projetou bastante na área esportiva, né? Padre Jonas, né? Na questão da banda, das fanfarras aí, que nós desfilávamos aí no centro de São Paulo, né? Na 7 de setembro, e tinha concurso de fanfarras e tal. Eu não era muito da música, mas participava dos desfiles, né? Era alguma coisa assim para nós muito significativa naquela época, né? Tinha o Padre Romano, né? Que é uma personalidade assim marcante, como diretor da escola, e depois, quando ele se afastou da diretoria, mas sempre presente na comunidade aí salesiana. Padre Romano, o cara tinha, né, postura de um chefão. Ele era o administrador, era o chefão. Aí no outro, que já era mais perdidão, né? Perdidão no bom sentido. Como é que lida com o jovem rebelde, adolescente rebelde, era o cabação, né? O cabação, então ele se perdia, o óculos verde dele, então ele se perdia um pouco como é que ia educar a gente era moleque. Pavanello, né? Pavanello, vocês estão me dando o nome aí, é que a coisa não é depreciativa, pelo contrário, é lembrar de um passado. E tinha uma outra coisa que nós fazíamos rotineiramente, né, Zé? Puxávamos, escondíamos da aula de história, que eu não lembro o nome do professor, era um careca, que ele toda aula ele tinha uma chamada oral na gente, puta, a gente puxava o carro e ia pra feira. Era numa quarta-feira, era um professor de história careca. Tinha um professor de matemática gordinho. Puta, não sabia nada de trigonometria. Nós tínhamos junto com a gente um cu de ferro que era o Salvador, meu. O Salvador via com, veja se tem cabimento, em 1900 e nada, o Salvador com lapiseira, caneta, caneta, só faltava ele ter Mont Blanc na época, né? Caneta, lapiseira, ele fazia trigonometria. E o Zé Vicente não sabia nem no Nostal. Nas vésperas da prova tinha que estudar, que nem um louco, mas era uma coisa que tinha ordem. Tinha disciplina, a gente tinha medo, no mínimo. Era o hábito, Alfredo, que a gente fazia os aprontos de roubar as bolas do Varela, daqueles exercícios, aquelas bolas de areia terríveis. Quer dizer que você que roubava? Não, eu só participava, assim, como... eu só fui conivente, porque eu era o mais santinho da turma, então eu parecia assim, quietinho, tá, e as bolas iam aparecer lá em cima. O Padre Pavanello, eu tive um histórico um tanto quanto complicado com ele uma única vez e que conste nos autos. Você foi suspenso? Não, na realidade a gente não queria fazer aula de educação física com o Capitão Varela porque a aula de educação física do Varela, né, me perdoe, era um saco, né? Ficar catando bola. A gente queria jogar, fazer esporte. E o Varela era a ginástica daquele tipo... pegar a bola, correr para cá, correr para lá, de exército. A gente não era muito afim, então a gente enrolava para descer para a aula. E o Vitório Pavanello um dia foi e começou, falou, vou contar até 3 para todo mundo sair e tudo mais. Tá? E eu me postei atrás dele e ele estava contando e quando chegou no 3 eu berrei no ouvido dele, né? E ele, como uma atitude rápida, me deu um tapa, né? E tudo bem, me suspendeu, eu fui embora e meu pai ficou sabendo disso e meu pai veio aqui para pegar o Pavanello de pau, né? Italiano, imagina. A coisa foi feia. Quem abafou tudo foi o Romano, que foi uma coisa fantástica e tudo mais, e isso passou, né? Não, eu aprontei pouco. Tem uma bomba que estourou aqui uma vez nos banheiros, que tinha uns banheiros que eram por aqui, mas isso aí eu só sei quem foi, mas nunca vou confessar porque eu jurei que deu até o DOPS aqui dentro na época. Se vocês lembram, veio a polícia, veio tudo. Sei quem foi e não confesso. Não era bonzinho. Bonzinho não era, mas eu sempre fui meio político. Então eu fui decurião, né? Que era decurião que chamava. Que ela tomava conta da classe e tal. E uma das vezes eu estava na porta da classe assim, e o professor tinha saído e tal. Era o professor de latim, que dava aula de latim, o padre Ítalo, hoje não, Padre Ítalo. E o Padre Ítalo saiu e eu fiquei, mandou tomar conta da classe e eu fiquei, os caras fazendo uma puta bagunça, uma puta zona, e eu na porta fazendo pros caras, tal, pá. Aí veio por trás assim e me pegou incentivando os caras, gritava, dava uma puta bagunça, me mandou pra sala 18, que era a sala de castigo. Então, dependendo da gravidade do seu apronto, você tinha que copiar quantas vezes o regulamento
fosse necessário. Mandava copiar 20 vezes o regulamento. Se ia passar 18, ficava copiando o regulamento. Então. O Juvenal pegava pelos púbicos e colocava dentro das balinhas e enrolava as balinhas, depois distribuía para os amigos. Não, ele que fazia, eu ajudava a distribuir as balinhas. E distribuía as balinhas com pelos pubianos dentro das balas. E nós tínhamos o hábito de roubar as ósseas que não haviam sido separadas e comiam as ósseas. Depois falava que era pecado e aí a consciência doía, mas na realidade era tudo muito simbólico, né? Conclusão, e que eu falei isso aí, porque a gente puxava o carro e nesses horários a gente ia para a feira. E tinha uma saída lá embaixo, a gente saía pela igreja. A gente fala saída porque era eu, o Zé, Justino, um grande baterista, Justinão, a gente saía pela igreja e tal. E uma vez o padre Careca, o Radomés, né? Ele chamou, ele lá em cima falava assim para nós dois, pss, 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 no meio da feira, que tinha uma sacada para a feira, ali tem uma sacada. Ele chamava e veio. E o que está acontecendo com vocês? Isso nós já estávamos, né, nos primeiros, segundo de colégio. Eu falei, mas, seu padre, a vida, o que é a vida? A vida é mulher, seu padre. A vida é mulher. Nós fomos ver as meninas lá embaixo. E ele falou, não, mas vocês não podem ser assim. E a gente falava, que mas bem espontâneo. E era a pura realidade dos adolescentes que já estavam, né, virando homenzinhos, aquele negócio. E por final, pra gente, era o nosso, a gente saía, voltava para comer o pão com pastel, que era gostoso pra caramba, e não engordou ninguém. Uns ficaram mais gordos, outros ficou mais magro, e um ficou diabético, outro não, tudo bem. O que eu aprontei pessoalmente? De aprontar o que foi legal para nós tivemos um conjuntão aqui, era Bernardo e eu, o Zé, o Peninha, o rapaz que era dos caçulas, Alvinho, e a gente... Conclusão, mais uma vez nós estávamos tocando para ver o quê? As menininhas. O que a gente fazia? Sabe onde a gente ia? No Santinês. Aquela procissão, né, que chamava, o cap, vinha aquela mulherada, nós ficávamos ouriçados. Puta, ouriçado. Aqui dentro ficava correndo atrás até do gato que se escondia. Os moleques estavam, né, então nós tínhamos um grupinho meio louquinho assim. E o que eu aprontava aqui era, o padre ficava na janela, não ficava? E uma vez o Zé me jogou um negocinho, a gente fazia umas baixarias. Ele ficava no grupo dos caras que eram menores, que era o Anterão, também era nessa sala. E as outras salas dos caras mais velhos e maiores, isso do lado de lá. E o Zé jogou o papel em mim. Porra, eu peguei a borracha e vum nele. Pô, a hora que eu joguei a borracha nele, o padre, na janelona, chamando, eu lá tinha visto o padre, né? Então a gente fazia essas brincadeiras que eram saudáveis, foi muito legal. Tivemos uma formação como homem. Acho que a formação do liceu foi tudo para a minha vida em termos de respeito, de cultura, de vida em si mesmo. Mas eu tenho certeza que muitos dos meus comportamentos hoje, como profissional, como cirurgião, é desta forma. Disciplina, tudo isso aí. Então existiu uma relação muito diferente de amizade, de entretenimento entre os alunos, né? Que talvez, não vou dizer que seria inocente, mas o modo de ver a vida, o modo de relacionamento era muito saudável, muito harmonioso. Tanto que isso traz para a vida de quem foi estudante do liceu um sentido de relacionamento, de amizade no futuro que acredito que passa uma transparência, passa uma credibilidade muito grande. Como resumo disso, eu acho que a gente foi afortunado dos nossos pais terem colocado a gente num colégio como esse, porque foi uma formação muito bacana, uma formação muito importante. Eu sempre senti assim, para a minha vida, para as coisas que eu tive que enfrentar nesses 60 anos de vida. E na medicina me ajudou muito, até hoje ajuda, as lembranças que eu tenho das coisas que foram ditas aqui. Marcelo mais novo. O Marcelo, então, qual que era o da tua turma? Eu não lembro o nome do mais velho. Foi esse que morreu. Porque o Murilo
Porque Não, mas não era o Marcelo é velho. vizinho do meu O mais irmão. velho é o Murilo, que era da turma do Júlio, pô. Não, não. O Marcelo acho que era esse que morreu. Ah, era na frente. Nós estamos Cantava. Do Paquetá. fazendo uma polêmica. Esse negócio de quem morreu, a gente não vai falar aqui nesse programa. Desculpa, você Também, parece- tudo bem. A gente não vai falar quem morreu aqui, porque aí a lista é grande, né? Estamos lembrando só os casos, né? Juvenal, faltou, né, algumas coisas. Ele ia cantar o trecho lá do Canarinho, da música da Copa do Mundo de 62. Como é que era? Lembra? No Chile, né? É no Chile. A vitória lá no Chile vai ser nossa, pra mostrar o que é o Brasil ao mundo inteiro. E a turma do café tem nova bossa, pra mostrar o que é o Brasil ao mundo inteiro. No comando de Feola, para o gol e lá a bola, pra Pelé dançar o samba e o Garrincha tchá-tchá-tchá. Nesse show sensacional a torcida vai vibrar e alegre gritará gol, venceu o Brasil. Que coisa linda. Outra Não, do não, conjunto. Vitão, você vê como é importante esse negócio do alemão aí, que dá uns problemas no neurônio. As coisas antigas, você O Saque também, você lembra alguma música? Não lembra alguma música? Era um santinho, roubava só hóstia. Gente boa. Gente boa, né? Você não cantava no conjunto do Zé, não? Só tocava. Não, Cantava pouquinho. Cantava. Vozinha pequenininha. Botar pouquinho. Ele era o Fred Mercury. Aliás, em cantoria, eu ia ter muitas histórias do Agostinho e tal, de cantoria, essa daí é do nosso grupo mesmo, da escola, quando a gente ia cantar aquela famosa música, né, cívica. Recebo o afeto que se encerra em nosso peito juvenal. Aí é o Juvenal. Aí o pai falou, não, filho, não é Juvenal, é Juvenil. Eu falei, não, mas Juvenal é amigo nosso. Esse é o Juvenal da música. É isso aí.